Olha, eu falo pra você sem exagero, tá? O Arthur Lira é o pior político da atualidade. Talvez você vá dizer, não, Clayson, mas a gente tem chupetinha, a gente tem raspacu, a gente tem esses fanáticos que estão no Senado, extrema-direita e tudo mais. Mas o Arthur Lira tem um diferencial. Além dele ter todos os adjetivos terríveis desses políticos, o Arthur Lira tem poder, presidente da Câmara. Claro, a gente já teve presidentes da Câmara piores até, na minha opinião. Eduardo Cunha é um exemplo, né? Um sujeito que provocou um colapso no país, promoveu esse golpe contra Dilma e depois, né, ensejou na eleição desse maldito, desse Bolsonaro. Então, existem piores, mas nós estamos falando da atualidade, daqueles que estão no poder. O Arthur Lira, hoje, na inauguração da volta aos trabalhos do Congresso, ele fez discursos completamente, assim, assustadores. Ele ameaçou o governo. Ele começou a regimentar os radicais da oposição e foi aplaudido efusivamente ali dentro. Justamente por isso, porque acenou para a oposição. Eu vou explicar para você tudo o que está acontecendo, vou contar para você em detalhes e vou mostrar trechos desse discurso, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, não se esqueça do like. A sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho. Nós estamos nessa meta em fevereiro de atingir os 550 mil e precisamos da sua inscrição para isso. E daqui a pouquinho, no final do vídeo, eu vou falar sobre essa oportunidade. Você vai trabalhar aqui no Brasil, vai ganhar em dólar. Mas é daqui a pouquinho, no final do vídeo. Agora eu quero trazer para você o primeiro trecho desse discurso do Lira. E depois, no segundo trecho, as ameaças dele. Mas vamos nessa primeira parte. Nossa Constituição garante ao Poder Legislativo o direito de discutir, modificar, emendar, para somente aí aprovar a peça orçamentária oriunda do Poder Executivo. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores, para carimbar. Não é isso que o povo brasileiro espera de nós. Espera-se isso sim, independência e somatório de esforços, sempre a favor do nosso país. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo, porque se assim fosse, a Constituição não determinaria a necessária participação do Poder Legislativo em sua confecção e final aprovação. O orçamento é de todos e de todos os brasileiros e brasileiras. Não é e nem pode ser de autoria exclusiva do Poder Executivo, e muito menos de uma burocracia técnica que, apesar do seu preparo, eu não discuto, não foi eleita para escolher as prioridades da nação e não gasta a sola do sapato percorrendo os pequenos municípios brasileiros como nós, parlamentares, senadores e deputados. Vou trazer para você daqui a pouquinho essa ameaça direta do Lira ao presidente Lula, ao governo Lula, mas eu quero explicar o que ele disse nesse discurso. Quais são os pontos que ele está abordando nesse discurso específico que eu trouxe para você nesse trecho? O Lira quer mais 5 bilhões de reais em emendas. Não é só isso. Esse dinheiro em emendas, todo ele, já o anterior que já existe e esse a mais, vamos dizer assim, todo esse dinheiro passa pelo Lira. Então é o Lira que, de acordo com as vontades dele, numa situação muito semelhante ao que seria um primeiro-ministro, ele é que vai destinar de forma direta essas verbas parlamentares. É o desejo dele. Ele está passando à frente do país. Ele está à frente do Brasil. E aí ele diz, somos nós que temos... aí ele fala sobre esse negócio de sola de sapato, né? Somos nós que temos que saber o que está acontecendo nos pequenos municípios. Mentira! Isso é uma mentira deslavada, porque, na verdade, os deputados eles vão cuidar apenas dos seus currais eleitorais. Eles não vão ver aquilo que não é de interesse deles. O governo não. O governo ele tem uma ação que é muito mais sistêmica, ele consegue entender de forma global o que está acontecendo no país.
Ou seja, ele vê de uma forma... É como se você imaginasse lá uma visão de cima, certo? Olhando tudo que está acontecendo. No caso do deputado, ele tem uma visão, como ele mesmo fala, na sola de sapato. Ele está tendo uma visão lá de baixo que visa exclusivamente seus próprios interesses. Então é um erro. É claro que essa fala, você vê lá todo mundo batendo palma e tudo mais, porque isso confere aos deputados e senadores um poder inacreditável. Mas é uma sacanagem que não tem tamanho, porque isso é contra o país. Isso só é a favor de deputados que já estão eleitos, e vai favorecer para que sejam reeleitos e se eternizem no poder, e para que esses deputados que já estão eleitos possam cuidar dos seus currais eleitorais. Com isso, municípios que não recebem os olhares desses deputados, cujos deputados não foram eleitos ali, eles podem simplesmente serem abandonados. Isso é uma situação assim terrível que não tem palavras para dizer. Tem uma outra questão também. O Lira, ele reivindica hoje 23,8% do orçamento. Isso, gente, isso é completamente fora de qualquer questão. Não existe um país no planeta, no mundo, um país democrático que tem esse número, 23,8% para parlamentares. Isso não existe, gente. Eu quero mostrar para você, por exemplo, nós temos em Portugal. Em Portugal, esses recursos para custeios e investimentos, por exemplo, de sobra de investimento, que fica para os deputados, é de 0,5%. 0,5% em Portugal. Aqui no Brasil, o Lira quer 23,8%. França, 0,1%. 0,1%. O Lira quer 23,8% aqui no Brasil. Na Coreia do Sul, 0,3%. 0,3%. O Lira quer 23,8%. Ah, Cláudio, mas você está falando isso, você está pegando só os números menores. Então vamos para o maior. Os Estados Unidos é o que tem o maior. É um dos países que tem a maior porcentagem de recursos para custeios e investimentos de sobra. Certo? O maior. Os Estados Unidos é 2,5%. 2,5%. 2,5%. Repito, para frisar mesmo, o Lira quer 23,8%. Praticamente 25% do orçamento. Isso não existe. Ele está avançando contra uma obrigação, inclusive, do executivo. E não é só uma obrigação, é também um direito. É o executivo, olha o nome, executivos, é ele que executa o orçamento. Então é óbvio que é o executivo que vai falar a respeito disso. O legislativo, olha o nome, legislativo, ele vai legislar, ele vai criar leis e ele também vai fiscalizar. Aí ele diz, nesse discurso que eu trouxe, não, a gente não é só fiscalizador. Ah, como não? Você é fiscalizador. O teu objetivo é esse. Ah, não é só carimbar. Não, não é carimbar. Você vai falar se está correto ou não a destinação. Aí tudo bem, ok, se tem alguma irregularidade, mas não no seu gosto pessoal. É do ponto de vista legal. Legalmente falando, essa destinação do executivo, ela é correta? Sim. Então, ou não. Aí você pode fazer, pelo menos ali, alguma intervenção. Caso contrário, não é atribuição do legislativo destinar verbas do executivo. Isso é um avanço ao executivo. E na desonestidade incrível, inacreditável, ele fala que é o contrário. Sabe, isso, gente, é um absurdo. E eu vou trazer agora para você esse trecho em que ele ameaça diretamente o governo. Olha só. Errará grosseiramente qualquer um que aposte numa suposta inércia desta Câmara dos Deputados neste ano de 2024. Em razão sejam por causa das eleições municipais que se avizinham, seja ainda em razão de especulações sobre eleições para a próxima mesa diretora a ocorrerem apenas no próximo ano. Errará ainda mais quem apostar na omissão desta casa, que tanto serve e serviu ao Brasil, em razão de uma suposta disputa política entre a Câmara dos Deputados e o Poder Executivo. Para esses
que não acompanharam nosso ritmo de entregas e realizações, deixo aqui, humildemente, um importante recado. Não subestimem esta mesa diretora, não subestimem os membros do parlamento e dessa legislatura. Ameaçando. Não, PT, eu sou bom. Eu sou o super-herói. Não pense que eu não sou capaz de fazer alguma sacanagem. Na verdade, a gente sabe que você é capaz, Lira. A gente sabe disso. A gente sabe do que você é capaz. Como político, você é um lixo. Como político, você faz uma política vagabunda. É isso que você faz, Lira. Agora, por outro lado, e não falo uma vírgula a respeito de questões pessoais, eu não conheço. Eu tô aqui fazendo uma crítica política, que é uma política lixo o que você faz, Lira. E tem uma questão importante. Esse poder que foi atribuído a ele se deve a outro vagabundo político, que se chama Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro é que criou esse total descontrole do executivo sobre o legislativo e vice-versa. Foi o Bolsonaro que permitiu que o executivo, que o legislativo avançasse sobre o executivo, que pessoas como Lira tivessem na mão uma fatia de quase 1/4 de todo o gasto do executivo, de todas as ações do executivo. Isso é praticamente acabar com um governo. Um governo que foi eleito. Nós temos um presidente que foi eleito para ser presidente da República, mas que não pode exercer o seu cargo porque tem um sujeito desse aí tomando conta. E isso aconteceu no governo Bolsonaro, e pro Bolsonaro, cara, tava tudo certo. Ele não se importava em ser um incompetente, muito pelo contrário, ó, deixa isso aí na mão dos caras aí, eu só quero botar arma no país e falar besteira. É só o que eu quero. Se esses caras não me caçarem, deixar eu botar arma no país, tá tudo certo. Só que agora não, a gente tem um governo que quer governar, que tem políticas públicas, que tem pelo menos um objetivo de governo. Então, sinceramente, é uma forma terrível de começar as suas atividades. É uma forma terrível de mostrar o que vai ser esse ano de 2024. Lira quer tudo nas mãos, justamente para poder eleger um ventríloco lá, né? No lugar dele, alguém que vai estar lá só porque ele não pode se recandidatar, mas que vai fazer tudo o que ele quer. Ele quer ter na mão um grupo enorme de deputados que vão bajular o Lira para poder ter dinheiro para levar para os seus currais eleitorais. Essa é a verdade. E com isso, esse sujeito acaba mandando no país mais do que qualquer outro político. Só que dessa forma, da forma canalha que você está vendo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que eu peguei pesado com o Lira? O que você acha? Aqui nós somos abertos, assim como a gente quer expressar a nossa opinião, eu quero saber a sua. Coloque nos comentários aqui o que você pensa a respeito dessas atitudes, com todas essas informações que eu passei para você. Não se esqueça de dar o like no vídeo, hein? Dê o like no vídeo para outros brasileiros também acompanhar o que a gente fala aqui. Se inscreva no canal. A gente está com essa meta dos 550 mil. Se inscreva no canal, dê essa força pra gente. Tava falando para você no começo do vídeo sobre essa oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil e ganhar em dólares. Tá vendo esse print aqui do ClickBank? Você vai receber uma informação gratuita. É um mini curso que você vai ganhar. Você não vai pagar nada por esse mini curso. Para você entender o que é esse ClickBank, para você entender como que você trabalha aqui no Brasil e tem uma renda extra em dólar. Uma renda extra para você gastar, principalmente agora no começo do ano, nas questões que são mais importantes, né? IPVA, IPTU, escola das crianças, matrícula disso, matrícula daquilo. Então é uma forma de você conseguir ter uma renda extra. Entre nesse primeiro link aqui, que nós temos aqui na descrição, o primeiro link do comentário, o primeiro comentário fixado, e você vai ter acesso a esse curso gratuito aí, né? Um mini curso gratuito, e aí se você quiser prosseguir, aí fica para sua vontade aí, tá certo? Se você achar que você se encaixa, eu desejo boa sorte para você. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar o nosso trabalho de várias formas. Dar o like é uma forma. Se inscrever no canal, ativar o sininho é uma forma. Mas você também pode ser um membro do nosso canal. A gente precisa de mais membros no nosso canal.
Nesse mês de fevereiro, que vai passar rápido, assim espero, a gente precisa de pelo menos 10 apoiadores no nosso Apoia-se. Você pensou na possibilidade de ser um apoiador nosso? Dê essa força pra gente, seja um apoiador do nosso Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder, qualquer valor pelo Pix. Se você, logicamente, quiser. Se você não quiser, ou não puder, né, fica para uma próxima também. A gente continua trabalhando aqui gratuitamente, tá? Nosso trabalho é gratuito. A gente pede para aquelas pessoas que podem e querem ajudar. Grande abraço, daqui a pouquinho a gente volta.